Mais uma vez, amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 5. Depois do nosso culto, nós temos a cantina do GT. Você pode abençoar ali. Tem uns doces ali, tem um cachorro quente, se eu não me engano. Você vai estar sendo abençoado e vai abençoar. João, capítulo 5. Todos acharam, digam amém. A partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto às portas das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos e coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Portanto, um anjo, em certo tempo, agitando, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou descer, os outros descem antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Só até aqui. Nós vemos um texto muito conhecido
coxo e chegou a um estágio de paralítico. Aí nós dependemos de pessoas, não que não podemos depender, mas Deus te chamou, Deus te recebeu na tua casa, deu seu Filho unigênito para que você tivesse um livre acesso. E Ele não quer que você fique paralisado. Eu não sei o que você tem vivido. Eu sei o que eu tenho vivido, eu não sei o que vocês têm vivido. Mas a paralisia é o último estágio que nós vamos acabar chegando à morte espiritual. Em Mateus 7, no capítulo 7 e 8, diz assim: Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate, abri-se-lhe-á. Então não espere nada de ninguém, busque. Às vezes as pessoas ficam precisando de um movimento para que alguma coisa aconteça na sua vida. Mas nós precisamos ser esse movimento. O Espírito Santo, Ele habita em você. Amém? Então você é um instrumento que faz as águas se moverem nessa igreja. Se você estiver linkado naquilo que Deus tem reservado para você, você não vai ficar esperando o movimento. Você vai ser o movimento que Deus tem clamado, que Deus tem colocado para que os milagres aconteçam nessa igreja e aonde quer que você esteja. Porque você e eu, nós somos instrumentos poderosos do Senhor. Então não espere, busque, clame ao Senhor, leia a palavra de Deus. Seja um grande, um poderoso discipulador. Busque na presença de Deus, através do Espírito Santo, o alimento que você precisa. Não espere apenas o movimento para que você caminhe, para que você prossiga. Seja esse movimento que nós precisamos. Tem pessoas que não conseguem concretizar nenhum tipo de projeto, porque está focado nas suas limitações e não enxerga a solução à sua frente. Vou repetir. Tem pessoas que não conseguem concretizar nenhum tipo de projeto, porque está focado nas suas limitações e não enxerga a solução à sua frente. Verso 7. Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Ele estava de frente com aquele que podia resolver a situação. Só que ele não conseguiu identificar. A nossa vida não é diferente. Às vezes nós focamos nas dificuldades, nós focamos nos problemas e não conseguimos concretizar os nossos projetos. Eu conheço algumas pessoas que têm muitos sonhos, muitos projetos, e ela começa a fazer, praticar. Aí chega na metade do caminho, para. Eu acredito que vocês conheçam algumas pessoas desse jeito. Começa a fazer, faz 30 faculdades, não termina nenhuma. Começa no emprego, nunca está satisfeito, está sempre mudando de emprego. Vai pegar a carteira de trabalho lá, cheio de experiência, 2 meses, 3 meses, cheio de contrato de experiência, porque ele não consegue concretizar aquilo que ele projetou. Ele fica incomodado. Não, eu tenho que crescer, eu tenho que avançar. Claro que você precisa crescer, claro que você precisa avançar, mas precisa ter um foco, tem que focar. Cara de como misturado com Brasília. Mas lá onde eu trabalhei, a parte de empregar as pessoas, minha tia que fazia, né? Ela tinha que fazer tudo. Enfim, ela pegava a carteira da pessoa, se visse a carteira com muitas experiências, muitos contratos com tempo curto, ela não contratava, porque ela sabia que ela investia naquela pessoa e daqui a 3, 4 meses ou menos, a pessoa ia desistir, ia pedir para ir embora, ia fazer alguma coisa para sair. Eu não sei porque eu estou falando isso aqui, mas quem sabe você
tem tido alguma dificuldade nessa área, foque naquilo que você tem. Se você não quer trabalhar nessa empresa, não trabalhe. Peça a Deus que Ele vai abrir uma porta. E Ele é a pessoa que pode abrir a melhor porta para mim e para você. Amém? Então, foque nos seus projetos. Quando você foca nas dificuldades, nos problemas que estão acontecendo, você esquece de enxergar a solução à tua frente. E nesse caso que nós vimos, aquele cego, aquele paralítico, que na realidade, pelo texto eu leio, eu acho que não era paralítico, que o paralítico ele não se move. E ele ali, ele diz que ele chegou, ele tenta ir, né? Ele tenta ir ao tanque, e quando vai chegando, alguém entra no lugar dele. Então, se ele fosse paralítico, né? Eu acho que ele não conseguiria nem fazer nenhum tipo de movimento. Mas, enfim, o texto não diz que ele é paralítico, só aquele tópico em algumas Bíblias. Enfim, ele tinha o Senhor dos Senhores ali, aquele que podia resolver o problema. Mas ele estava focando nas suas limitações, que ele nunca conseguia chegar. Mas nós servimos a um Deus que é misericordioso. Amém? É um Deus que pode tudo. É um Deus que é médico dos médicos. É um Deus que pode resolver os nossos problemas. É um Deus que pode abrir a porta onde não existe porta. É o Deus que abriu o mar para o povo de Israel passar. E Ele está aqui nessa noite. E Ele quer fazer com que os seus problemas sejam solucionados em nome de Jesus. Amém, queridos? Então aplauda o Senhor. Glorifique a Ele. Beber uma água aqui que eu não sei de quem é. Mateus 14, 29 e 30 diz assim: E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. Isso é um exemplo de, muitas vezes, estamos focados e no meio da caminhada a gente perde o foco. Foi o caso de Pedro, que ele ficou atemorizado com o vento e ficou com medo. Ele submergiu, afundou. 3. A sua resposta determinará a velocidade do seu milagre. A sua resposta determinará a velocidade do seu milagre. Então, como nós vemos aqui nesse texto, Jesus fez uma pergunta, só que ele não respondeu a pergunta de Jesus. Verso 6. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Ele respondeu. Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então, muitas vezes, nós não sabemos utilizar respostas certas para as perguntas que são nos direcionadas. Quer ser curado hoje? Amém? Quer ter um emprego hoje? Amém? Quer ser um empresário hoje? Amém? Quer entrar numa faculdade? Quer ser um pregador da palavra de Deus? Quer ser um discipulador poderoso? Amém? Quer casar com um homem de Deus ou com uma mulher de Deus? Amém? Oh, glória aí. O pessoal fica firme. Mas é isso que Deus quer fazer conosco. Quando nós oramos, clamamos ao Senhor, temos o nosso TSD com o Senhor. Ele nos faz perguntas. E muitas das vezes nós enrolamos, fazemos volta para responder aquilo que Deus espera de nós. E eu vejo 3 coisas nisso. Primeiro é a pessoa que responde diretamente. Quer ser curado? Ele falou, quero. Igual Jesus falou com um cego. O segundo, pessoas que dão voltas para responder. Você faz uma pergunta, a pessoa dá uma volta, fala,
em 1915, eu nasci. Não é assim? 1932, eu nasci no hospital tal, pesava tantos quilos, meu tamanho era X e tal. A pessoa que fez o parto foi uma parteira ou foi uma médica. Enfim, dá uma volta para responder uma pergunta. E no final, daqui a meia hora, se não fosse Jesus, Jesus não esquece. Nós esqueceríamos até o que perguntou. Mas Jesus, ele não esquece aquilo que ele nos pergunta. Graças a Deus. E a terceira, aquele que responde negativamente. Quer ser curado? Não. E por que eu falo isso? Porque se você observa no texto que nós lemos no verso 7, ele diz que já foi várias vezes até o tanque, e quando ele chega, alguém entra no lugar dele. Eu não sei se você tem um projeto para se concretizar, quando está se concretizando acontece alguma coisa. Você já tentou 3, 4, 5 vezes, e quando está finalizando, e não dá certo. Você começou um namoro, namorou 30 vezes. Aí chega no final, não dá certo. Por que será? O que está acontecendo? Aí chega uma pessoa de Deus, aí os 30 não foram de Deus. Você fez porque sem orar. Aí no 31º, já foi com oração. Aí chega uma bênção. Aí eu não quero mais namorar. Foi isso que poderia acontecer com esse enfermo. Ele já foi tantas vezes descer ao tanque e não conseguia mergulhar no momento que os anjos mexiam as águas, que ele poderia chegar. Não, Jesus. Nem sabia o nome, né? Mas não quero mais ser curado. Eu cansei. Eu estou aqui porque eu não tenho outra alternativa. Mas eu não quero mais, eu não acredito mais nisso, não vai acontecer. Quem sabe você tem pedido a Deus, um homem ou uma mulher de Deus, para ter um namoro santo, em santidade, para ter um casamento abençoado, e devido aos problemas que houve, as dificuldades que você enfrentou, hoje você já não quer mais. Sabe de uma coisa? Deus tem algo poderoso preparado para mim e para você. Um homem ou uma mulher de Deus, mas precisa orar, precisa buscar a Deus, precisa ver se realmente é de Deus. Que muitas vezes situações são colocadas na nossa vida, e se você vê que você está fazendo algo errado, é porque não é de Deus. Se uma situação está te levando a você cometer um erro, um pecado, não é de Deus. Porque Deus, ele não coloca coisas assim na sua vida. Se você começou a fazer uma faculdade, mas você não orou, essa aqui que está melhor, eu vou fazer. E não está dando nada certo, ei, ore ao Senhor. Ainda dá tempo de você mudar. Eu não estou mandando ninguém mudar de curso aqui, não. Mas às vezes você começa e não é aquilo que Deus tem reservado. Você fez porque era mais fácil, você fez porque o amigo fez. Ore ao Senhor. Quando nós entregamos tudo nas mãos do Senhor, os caminhos se abrem em nosso favor. Os caminhos se abrem. Moisés, se ele não fosse falar com Deus e entender aquilo que Deus queria para aquele povo, se ele não tivesse aquele tempo com Deus, o mar não ia se abrir para ele. Então, se você tem alguma dificuldade, ore ao Senhor, coloque nas mãos dele. Eu tenho certeza que as coisas vão se abrir. E se não se abrir, amém também, porque não era de Deus. Não era aquilo que Deus queria para você. Mas responda positivamente, creia sempre. Nós temos um Deus fiel, um Deus que é poderoso, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que está a todo momento ao nosso lado. Ele está a todo momento nos conduzindo. Então, não desista. Por mais que você já tentou por várias vezes, não desista. Porque Deus, ele tem o melhor reservado para mim e para você. Tiago 4:3 diz: pedi e não recebeis, porque pedis mal. Então, às vezes, nós pedimos de qualquer maneira.
Não pedimos aquilo que Deus quer para a nossa vida. Nós pedimos aquilo que está no momento. Aquilo que nós estamos vivenciando. Mas Deus, Ele tem algo reservado para cada um de nós. Se eu estou casado hoje é porque eu, pela misericórdia de Deus, Deus me concedeu uma mulher abençoada, linda, que tem me feito muito feliz, e 2 filhas maravilhosas. Mas quando eu entendi que eu precisava entregar a minha vida nas mãos do Senhor, em oração, repreender toda ansiedade, que jovens, adolescentes são muito ansiosos, né? E fulano está namorando, também tem que namorar. Fulano vai casar? Não pode ficar assim não. Meu amor, vamos casar também. Às vezes não tem nem condição, não está nem trabalhando. Mas lá na frente, aquela pessoa dá certo o casamento, do outro não deu. Porque a ansiedade quer fazer as coisas antes do tempo. Cuidado, queridos, cuidado. Não sei nem porque eu estou falando isso, mas cuidado. Cuidado que Deus, Ele quer que você caminhe em santidade. Ele quer que você caminhe nos projetos dEle. E quando você caminha nesses projetos, tudo dá certo. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera. Mas quando nós estamos fora do propósito, fazendo ao nosso bel prazer, aquilo que nós achamos que é certo, as coisas não dão certo. E depois, para corrigir, é difícil. 4. Não permita que as frustrações da vida impeçam de você alcançar os seus sonhos. Todos nós vivemos frustrações, mas as frustrações não podem atrapalhar os sonhos de Deus para a nossa vida. Mas são os sonhos de Deus, não os nossos sonhos. Porque muitas das vezes nossos sonhos não são os sonhos de Deus. E às vezes nós fazemos tantas coisas e as coisas não dão certo. Porque os sonhos nossos não eram os sonhos de Deus. E às vezes a gente quer culpar Deus. Deus, por que está assim? Por que está acontecendo dessa forma? Por que não está dando certo? Porque isso não está fluindo na minha vida, isso não está acontecendo. Porque não era o sonho de Deus. E nós temos que, quando as coisas não vão adiante, pela misericórdia de Deus, nós temos que agradecer a Deus. Ele deu a oportunidade de a gente ainda acertar. Então, nesse texto, nós vemos as dificuldades das pessoas em buscar algo, em alguma coisa que ia acontecer sem um tempo determinado. Mas hoje nós estamos aqui e as águas, a todo momento, elas estão sendo movimentadas. A todo momento as águas estão sendo movimentadas. Ela está sendo movimentada e agora. Se você mergulhar, você vai receber o seu milagre. Se você entrar, você vai receber a tua cura. Se você entrar, as portas vão se abrir em seu favor. Se você entrar, a prosperidade vai te alcançar. As promessas vão te seguir. Porque no tempo da graça, as águas estão a todo momento sendo movimentadas. Não existe um momento que ela não se movimente. Mas depende de uma atitude minha e sua, de entender que nós servimos a um Deus, que Ele está 24 horas trabalhando em nosso favor. 24 horas, queridos. Independente da circunstância, daquilo que você tem vivido. Se você dobrar o seu joelho e clamar, Deus, eu preciso de um milagre. Eu não tenho condição de fazer isso. Você vai estar mergulhando no tanque que Deus tem reservado para mim e para a sua vida. E ela está sendo movimentada, aquele tanque não para. Não precisa de um tempo determinado. O tempo determinado é hoje, é agora. É hoje, é agora. É hoje, é agora. E se eu fosse você, eu glorificava o Senhor. É hoje, é agora. Glorifique a Deus, glorifique. Dá o seu melhor nesse momento, glorifique.
Clame ao Senhor, não sei o que você precisa, eu não sei quais limitações que você tem enfrentado, mas o Deus Todo-Poderoso, Ele quer te abençoar, Ele quer movimentar as águas em seu favor, e eu tenho certeza, se você acreditar, se você tiver fé, o seu milagre vai chegar, porque Ele é poderoso, e Ele nunca falha, Ele nunca falha. Gostaria que vocês ficassem de pé. Aleluia. As águas estão sendo movimentadas. E não precisa de uma multidão esperar um momento específico para receber aquilo que Deus tem reservado. Não precisa de um evento, não precisa de um retiro apenas para você ser alcançado pelas águas do Senhor. Porque ela está jorrando aqui nessa noite. E ela jorra o tempo todo. Aonde quer que você vá, essa água ela te acompanha, jorrando, jorrando, jorrando. E os milagres estão sendo realizados em seu favor. Mas depende de uma atitude de fé. De você acreditar que ainda há esperança. Que ainda é possível com que o milagre se realize na tua vida. Nós estamos vivendo em um momento que a crise fictícia está alcançando o nosso país. Mas as águas do Senhor, que se movimenta, ela pode te elevar a um nível de prosperidade que você nunca imaginou na tua vida. Porque o diabo, ele coloca situações para nos parar. Ele coloca situações para cegar a nossa mente, para nós não entendermos o propósito de Deus em nossa vida. Mas está repreendido em nome de Jesus. Qualquer palavra contrária sobre a igreja do Senhor Jesus. Qualquer palavra contrária sobre a noiva de Cristo. Porque nós viemos aqui não por acaso, não à toa. Nós viemos para fazer a diferença. E nós não vamos parar, nós não vamos nos calar. Nós vamos continuar fazendo com que os propósitos de Deus se cumpram em nossa vida. E você e eu vamos ser ajudadores daqueles que estão paralisados, daqueles que estão cegos, daqueles que estão coxos. Diga para a pessoa que está do seu lado: eu vou te ajudar. Você não vai alcançar o estágio da paralisia. Porque no momento que eu achar que você está ficando cego, eu estou do seu lado e eu vou ajudar a te conduzir para o tanque do milagre de Deus. Nós como igreja do Senhor, nós precisamos estar atentos que o diabo ele vai fazer de tudo para que nós venhamos como igreja parar de caminhar com o Senhor. Eu e você, em algum momento, vamos passar por problemas. Se nós estivermos aliançados em Deus, nós vamos vencer. Nós vamos vencer, porque nós fomos chamados para um grande propósito. Nós fomos alcançados para um propósito poderoso. Os dias maus estão chegando, as catástrofes estão acontecendo. E os fins dos tempos estão sendo anunciados. E nós não podemos perder tempo. Nós precisamos cumprir o propósito de Deus. Nós precisamos cumprir o propósito do Senhor como uma igreja imaculada, que foi reservada para a noiva, como noiva para o noivo. Eu e você podemos fazer a diferença. E todas as dificuldades, todos os problemas que nós passamos, quando nós estamos aliançados um com o outro, nós conseguimos vencer. Eu não sei a pessoa que está do seu lado aí, mas fale para ela: eu vou te ajudar, porque eu sou irmão em Cristo Jesus. Nós fazemos parte do mesmo corpo de Cristo. E um corpo não pode ficar sem uma perna, não pode ficar sem um pé, não pode ficar sem um ouvido, não pode ficar sem os olhos.
O corpo tem que estar completo. E no momento das limitações, da dificuldade, nós temos que estar aliançados no propósito de Cristo Jesus. E juntamente nós vamos mergulhar nessas águas. E os milagres vão sendo realizados. E tempo em tempo, de glória em glória, e dias em dias, nós vamos vendo seu irmão sendo abençoado, sua irmã tendo a vitória, aquela pessoa que você ajudou a caminhar crescendo, aquela pessoa que você discipulou, que tinha dificuldade, que não queria estar na igreja, rompendo, liderando, pastoreando, sendo um líder poderoso, porque nós entendemos o propósito de Deus. Repita comigo: eu preciso de um milagre, mas eu preciso também das pessoas que sentam à minha volta. Muitas vezes sentamos ao lado de pessoas e nem falamos: essa não vai me acrescentar, essa não vai acontecer nada comigo, essa não vai me levar ao lugar que eu quero. Ei, escuta uma coisa, nós não estamos aqui para ir a lugar nenhum, nós estamos aqui para ser conduzido ao pastor supremo dessa igreja, que é o Espírito Santo de Deus, que tem dado a direção ao nosso pastor Júnior, para que nós venhamos caminhar para Canaã, caminhar para a nossa salvação, caminhar para os milagres que Deus tem reservado para nós. E eu tenho certeza, se nós tirarmos as cegueiras espirituais que têm tentado nos moldar, nós vamos crescer como igreja do Senhor Jesus. E nós vamos fazer a diferença. Nós vamos louvar nesse momento. E eu não sei se você quer vir aqui na frente por alguma coisa que você tem vivido, que você não tem conseguido romper, ou por algo que você necessita e não sabe como fazer. Mas eu tenho certeza, as águas elas estão sendo movimentadas aqui. E basta apenas uma atitude sua para que o milagre chegue na tua vida. Se você deseja mergulhar nessas águas, vem aqui na frente. Mas vem rápido, com atitude, ousadia. Vem com ousadia. Vem com determinação. Hoje é o meu dia do meu milagre. Essa situação não pode mais ficar dessa forma. Eu não posso mais aceitar essa circunstância que está vivendo na minha vida, porque eu sirvo a um Deus fiel, eu sirvo a um Deus que é poderoso, e eu não posso me conformar com essa situação que eu estou vivendo. Posso ver quem na vida um milagre vai acontecer. Agora que você já está aqui na frente, abre a sua boca. Confesse ao Senhor aquilo que você precisa. Confesse ao Senhor as suas limitações, que você é dependente dEle, e sem Ele você não vai poder fazer nada. Abra sua boca e clame a Ele. As águas estão sendo movimentadas e o milagre vai chegar na tua vida. Chega, eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago me dá vitória. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá